Fala, meus irmãos, que ele então autorizou o retorno do povo de Deus que estava em Babilônia para Jerusalém. E a palavra nos fala, meus irmãos, que nesse período o povo pôde perceber, pôde ver o sofrimento que era ser escravo em uma outra nação, ser escravo de um outro povo. Então, meus irmãos, ali os judeus, eles voltaram aos pés do Senhor. Eles começaram a suplicar ao Senhor que se cumprisse aquela profecia de Jeremias. Meus irmãos, e a palavra nos fala que Deus nunca se esqueceu deles. Deus nunca se esquece do homem. Deus não esquece dos seus. Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de você em nenhum momento esse ano. Deus não nos abandona. 365 dias nós passamos esse ano de 2025 com a presença de Deus conosco, com a mão forte do Senhor nos guiando, nos protegendo, visitando o nosso coração. Meus irmãos, e a palavra nos fala que eles clamavam para se cumprisse a profecia. A igreja nesta hora, ela clama também para se cumprir a grande profecia, que é o louvor que nós cantamos poucos instantes. A promessa do Senhor, que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Meus irmãos, é tudo isso. Aí você pode dizer assim, mas já se passaram tantos anos e nada disso aconteceu. Quero dizer uma coisa para você. A palavra relata que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não há tempo para o Senhor. Não há tempo. 2000 anos, nós estamos em 2025. 2025. Já estamos aí às portas de 2026. Mas a palavra fala que é num abrir e fechar de olhos a igreja vai ser arrebatada. Louvado seja Deus. E a palavra nos fala, meus irmãos, que nesse período de 70 anos houve a conversão daqueles que estavam ali escravos na Babilônia. E a palavra nos fala que quando o rei Ciro assume Babilônia, ele bota um decreto para onde Esdras, um homem de Deus, ele vai conduzir o povo de volta para Jerusalém. Vai conduzir o povo judeu para Jerusalém. E a palavra nos fala, meus irmãos, que Esdras, ele foi sacerdote, ele foi escriba, ele conhecia a história do povo judeu, ele conhecia o sofrimento do povo judeu, porque ele também sofria com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele também padecia. E a palavra nos fala, meus irmãos, que o rei Ciro, conhecido como Rei dos Reis, ele foi nomeado para conduzir o povo de volta para Judá, o povo judeu para Jerusalém. E a palavra nos fala, meus irmãos, que nesse período houve reflexão, houve como o povo pensar. É como se o Senhor permitisse que aquilo acontecesse, para que o povo pudesse refletir e dizer: olha, eu estava tão bem, eu tinha tudo, e hoje eu não tenho nada. Meus irmãos, isso cabe para nós, como servo do Senhor, ou como não servo. Bom é servir a Jesus, bom é caminhar com o Senhor, bom é estar aos pés do Senhor, bom é ouvir a voz do Senhor. Israel, então, meus irmãos, Israel passou 70 anos no cativeiro ali de Babilônia. Momento difícil, como eu já disse, havia perdido as terras,
havia perdido a sua cidade, havia perdido o templo havia sido derrubado. Templo esse que Salomão havia construído, aonde tinha muito ouro, aonde tinha muita pedra preciosa, onde tinha tudo. Olha só, o Senhor é dono de tudo e todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata, a palavra fala. Eles tinham tudo e agora se tornaram escravos em Babilônia. Meus irmãos, e a palavra nos fala que depois daqueles 70 anos, eles estão preparados para voltar a Jerusalém. E a palavra nos fala, meus irmãos, que Israel se arrependeu. Israel se arrependeu e buscou ao Senhor. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo, meus irmãos, porque nós temos Jesus como nosso advogado. Jesus como nosso advogado. Ainda há tempo de se render aos pés do Senhor e ouvir a voz do Senhor, estar atento àquilo que o Senhor está falando. Ainda há tempo. Jerusalém estava destruída, e quando eles chegam ali, meus irmãos, a palavra fala que Jerusalém estava destruída. Não tinha casa, não tinha templo, não tinha mais nada. E nesse instante, meus irmãos, quando aquele povo olha aquilo, eles podiam dizer assim: e agora, o que será de nós? O que vai ser de nós? Tudo destruído, sem templo, sem nada. Tomaram a decisão de começar a reconstruir tudo novamente. Meus irmãos, é assim. Às vezes a luta vem, às vezes a prova vem, às vezes vem para derrubar, às vezes vem para destruir, mas é hora de se levantar, é hora de erguer a cabeça, é hora de entender que o momento não é para olhar para trás, não é para olhar para os lados. O momento é de olhar para Jesus, que tem tudo em todas as coisas. Meus irmãos, o momento agora, mesmo vendo tudo destruído, eles tomaram a decisão de recomeçar tudo novamente. O Senhor, meus irmãos, moveu todas as coisas para que aquele povo pudesse ter de volta todas as coisas. E a palavra nos fala que o Senhor moveu o coração do rei Ciro. Moveu o coração do rei Ciro, que ajudou ele com recurso na construção. E quando eles chegam ali naquela construção, quando eles chegam em Jerusalém, vê tudo destruído, a primeira coisa que eles vão fazer é construir o templo. Porque, meus irmãos, nós podemos ter tudo na vida, mas se não tiver um lugar de adorar o nome do Senhor, não temos nada. A primeira coisa que nós precisamos é de entender que sem Jesus não sabemos caminhar. Sem Jesus não teríamos vencido. Sem Jesus não teríamos chegado até aqui. Sem o Senhor não tínhamos nada na nossa vida. Pode conversar com qualquer irmão que o coração está cheio de gratidão, porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu. A pergunta para nós é: tem faltado alguma coisa? 365 dias, como eu já disse, já se passaram. Deus deixou faltar alguma coisa para você? Não deixou faltar nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença de Deus, ela é real. A palavra fala que Deus tem prazer em abençoar a vida do homem. Deus tem prazer em abençoar. Então ele moveu o coração daquele rei para ajudar naquela construção. E quando a palavra fala, meus irmãos, o texto que nós lemos agora, quando eles colocam, faz ali a base do templo, eles começaram a ver que estava saindo, voltando, construindo, e quando eles constroem a base, o templo nem estava construído. A palavra fala que eles começaram um choro de gratidão, um
um choro de amor, um choro por lembrar que era o Senhor quem estava dando tudo de volta, que era o Senhor quem estava abrindo as portas. E a palavra que nós lemos é um choro que foi muito longe, e as pessoas não sabiam discernir se era um choro de alegria, se era choro de tristeza, porque era choro. E a palavra nos fala, meus irmãos, que ali os mais antigos, eles começaram a chorar por ver aquilo que o Senhor estava fazendo, a profecia se cumprindo. Eles começaram a chorar porque eles viram que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor promete, o Senhor prometeu que eles voltariam, e Ele estava ali cumprindo agora aquilo que Deus havia. Qual é a grande promessa para a igreja nessa hora? Jesus vai arrebatar uma igreja. Meu irmão, minha irmã, pode ser agora, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser na virada do ano agora, daqui a 25 minutos, nós já estamos entrando no ano de 2026. Pode ser hoje, esse grande dia, essa grande profecia. Porque, meus irmãos, o Senhor prometeu que viria buscar uma igreja, e Ele vai buscar a sua igreja. A promessa do Senhor, aqueles mais antigos estavam vendo, eles choravam, a alegria de se cumprindo, e os mais novos ali, eles puderam ver como era bom cumprir e fazer aquilo que era a vontade de Deus. Porque primeiro construindo o templo, um lugar para adorar, o Senhor não queria simplesmente que eles chegassem ali e construíssem a cidade. Eles podiam falar assim: não, eu vou construir primeiro a minha casa, eu vou construir primeiro o meu comércio, para depois eu construir o templo. Não. Primeiro que eles foram construir foi o templo de adoração, o templo que havia sido derrubado. Constrói, meu irmão, o templo na sua vida, o templo que agrada ao Senhor, aquele que resgatou a nossa alma, aquele que falou o nosso coração, aquele que um dia nos edificou, aquele que edificou um altar na nossa vida, na nossa alma, um altar em nossos corações. Foi a primeira ação que eles tomaram ali, foi mostrando que Deus precisava primeiramente de um lugar para adorar o Senhor. Às vezes nós trocamos isso, às vezes nós deixamos de lado o culto, trocamos um culto, trocamos uma bênção por outra coisa. Às vezes somos Esaú. Jacó, ele sabia. Às vezes somos Esaú, trocamos a bênção de Deus por nada, por um prato de lentilha. Meus irmãos, mas o Senhor nesta noite está mostrando para nós que nós precisamos ter no nosso coração um júbilo de alegria, porque foi Deus quem nos sustentou, foi o Senhor quem visitou o nosso coração, foi o Senhor quem nos deu a vitória, foi o Senhor que nos trouxe a este lugar, foi o Senhor que arrebatou a nossa alma lá do lamaçal do pecado e nos colocou na sua presença. O choro lembrava o passado, que eles tinham tudo e agora não tinham nada, mas só de saber que estavam ali na presença do Senhor, construindo tudo novamente. A palavra fala, meus irmãos, que eles se alegraram. E Ageu, ele fala também. Ageu, ele fala na sua palavra, a profecia, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Sabe o que é isso? É o coração cheio de gratidão, porque sabe que o Senhor o tirou daquele lugar, lá de Babilônia, e colocou eles dentro de Jerusalém. O Senhor também nos tirou lá de Babilônia e nos colocou na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, o novo louvor a Deus. O ano se encerra. Lutas tivemos, mas as vitórias foram maiores. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor e a gratidão
prevalece na nossa vida e continuamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor faz nascer um novo dia, um milagre, é a bênção de Deus na nossa vida. Se estamos aqui, não é porque somos fortes, não é porque somos os melhores, não é porque temos forças, não. Se estamos aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. O momento é de adoração ao nosso Deus. Não é adorar as coisas dessa vida, mas sim ao nosso Deus. O cativeiro passou. Estamos na presença de Deus, falando e aceitando, orando e buscando ao Senhor a cada dia. Meus irmãos, numa base nós estamos construindo. Uma base está sendo construída nessa hora. Qual é a base que você está construindo na sua vida? Qual é a base que nós estamos construindo? Lembra que nós falamos há poucos dias, a base do altar foram lançada, a base do altar desta obra, das nossas vidas foram lançadas, que é o clamor pelo sangue de Jesus, palavra revelada, direção do Espírito Santo. São essas três coisas que a base está sendo construída desse tempo, desse altar na nossa vida. É isso que o Senhor está fazendo. É isso que o Senhor está fazendo conosco nesta hora. E tudo isso, meus irmãos, é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Porque nesta hora, a mão do Senhor, ela tem estado estendida sobre as nossas vidas. Vou perguntar novamente. Tem faltado alguma coisa? A luta veio, as provas veio, as dificuldades vieram, mas eu vou dizer uma coisa: a bênção foi maior. A bênção de Deus foi maior. Estamos diante de uma grande promessa. Essa grande promessa, ela vai se cumprir. Essa grande promessa, meus irmãos, ela vai se cumprir um dia. E essa grande promessa é o choro, é as vitórias, é onde o Senhor prevalecerão sobre as provas. O Senhor prevalecerão sobre as provas, sobre as lutas. Tudo que está aí, o Senhor está à frente de todas as coisas. O templo, meus irmãos, continuará a ser restaurado. O templo continuará a se restaurar. Ora, não? Nós estamos restaurando, nós estamos caminhando, e é isso que o Senhor Ele tem para nós. Não é essa palavra não. Pode tira. Está aqui? Não, só está para mim, né? Ah, entendi. Meus irmãos, o Senhor Ele tem tudo isso. Quando estivermos tudo preparado, quando estiver completo o número de salvos, Jesus vai voltar. A igreja vai ser arrebatada. Jesus vai arrebatar. E é isso, meus irmãos. Voltaremos também para Jerusalém celestial. Da mesma forma que se cumpriu a profecia no povo ali de Judá, do povo de Deus, se cumpriu a profecia. Com essa igreja vai se cumprir a profecia. Agora é necessário, meus irmãos, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. É necessário estar atento a tudo que está preparado. A palavra fala, meus irmãos, que quando Jesus chegou na praia, ele perguntou para os discípulos: "Tens alguma coisa de comer?" E eles disseram: "Senhor, não temos nada." Meus irmãos, o homem não tem nada, mas Jesus tem tudo para nós. O homem não tem nada para oferecer. Nós não temos nada, mas Jesus tem tudo para oferecer. Essa é a alegria de podermos servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, mas o altar ele precisa ser construído nessa hora. E como é que nós vamos construir esse altar? Aos pés do nosso Deus, aos pés do nosso Salvador, aos pés daquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. O lema do ano que se passou foi lá em Jeremias capítulo 48, versículo 6. Diz assim: "Fugi e salvai as vossas vidas, e serei como a tamargueira no deserto."
Ide e salvai as vossas vidas. E é isso que nós estamos fazendo. O lema agora do ano de 2026, está lá em Isaías 4:6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio do esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos. O Senhor está fazendo isso conosco. Podemos ver que só o lema, só esse lema, já nos deu um grande alívio, porque é onde o Senhor está guardando para nós. Vamos ligar o satélite.